Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero de coração que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês. De certa forma é um alento poder falar com vocês, ainda que seja à distância. Esse é um momento difícil e inédito para todo mundo. Tenho certeza que se vocês conversarem com os pais, com os avós de vocês, ninguém viveu uma situação parecida, assim, de isolamento total. Enfim, é um momento também de muitas preocupações, né? Preocupação com a saúde, preocupação financeira. Nesses momentos a nossa fé pode até dar uma fraquejada, mas isso não pode acontecer. É justamente nessas horas que a gente precisa se apegar a Deus, como um náufrago, né? Que só tem aquela tábua lá para se agarrar. Agora é aquele momento onde só Deus é a resposta. Então, a proposta da escola foi da gente fazer essas videoaulas para vocês. É uma coisa um pouco amadora, porque a gente não tem experiência com isso, né? Eu estou aqui na minha casa, tentando improvisar, fazer o melhor que eu posso aqui para vocês, fazendo um vídeo. E espero que fique legal. Não vai ser o tempo normal de aula, não tem como a gente fazer vídeos enormes, né? Mas eu vou tentar resumir, colocar aqui os pontos essenciais e depois eu vou colocar para vocês umas questões por escrito para vocês responderem e para poder me enviar aí até talvez dia 6 de abril, semana que vem, segunda-feira. Vou colocar esse prazo aí para vocês enviarem essas questões. Qual é o assunto que eu queria tratar com vocês? A gente está vivendo um momento assim de muita dificuldade, de provação, sofrimento, para onde a gente olha, as notícias que chegam todos os dias são notícias de pessoas doentes, de pessoas sofridas, de muitas mortes, de pessoas que estão com muito medo, medo da ruína financeira, medo da fome. Então, assim, esse ambiente, né, de pânico generalizado, em primeiro lugar, ele não ajuda, e em segundo lugar, ele não pode fazer a gente se afastar de Deus. Pelo contrário. Agora é a hora da gente ter mais fé, agora é a hora da gente redobrar nossa esperança em Deus. Uma coisa que o sofrimento sempre suscitou em toda a história humana é a dúvida sobre o amor de Deus. Isso aí é muito, muito patente na história da salvação, na história do povo eleito, do povo judeu, quando o povo ficou escravo do Egito, né, caiu na escravidão, lá na humilhação que os egípcios impuseram ao povo hebreu, anos e anos de escravidão. Eles se questionavam, mas como que o Senhor permitiu que o seu povo amado, que o seu povo eleito fosse assim humilhado, fosse tão maltratado, quando o povo, fugindo da escravidão do Egito, passou 40 anos no deserto, perdido lá no deserto, andando em círculos, tentando achar a terra prometida. Era uma coisa também que os hebreus o tempo todo se questionavam, né? Como que pode um Deus de amor permitir o sofrimento? Lá no livro de Jó, também no Antigo Testamento, Jó era um homem justo. Jó era um homem que cumpria todos os preceitos da lei de Deus, era um homem bom. E Jó teve todo tipo de sofrimento na vida, toda espécie de sofrimento ele passou, a vida dele foi um drama. Então, como é que pode, né? Jesus desmonta aquela ideia, que é uma ideia bastante equivocada, de que só as pessoas pecadoras que sofrem. Uma vez teve aquela situação de um cego de nascença que clamava a Jesus pela sua cura, e os discípulos perguntaram a Jesus assim, Senhor, quem foi que pecou para ele ficar cego assim? Foi ele mesmo ou foram os pais dele? E Jesus falou, não foi ele nem os pais dele, ele está assim para que seja manifestada a glória de Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa é afastar aquela ideia de que só as pessoas más, só as pessoas pecadoras sofrem. Não, todo mundo sofre. Deus faz nascer o sol e faz cair a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Todo ser humano sofre, nós participamos, né, do destino humano, como parte da humanidade que somos. Todos nós temos muitas dores, carregamos muitas dificuldades, por isso que a gente precisa ser sempre gentil com o próximo, porque a gente nunca sabe qual é a batalha interior que ele está travando. Toda a alma humana sofre muito.
sofre por diversas coisas. E até o impacto das coisas que acontecem na nossa psique, na nossa alma, pode ser diferente, pode variar de pessoa para pessoa. Tem, assim, às vezes uma coisa que não tem um impacto muito grande sobre você, para o outro aquilo ali é terrível, aquilo ali deixa ele prostrado, deixa ele muito mal. Então a gente precisa ter sempre essa compaixão também pela dor do outro, jamais subestimar, jamais fazer pouco da dor dos outros, né? A palavra compaixão significa justamente isso, saber sofrer com o outro, saber se colocar no lugar do outro, saber estar junto dele. Então a gente precisa ter sempre esse sentimento de compaixão. O simples fato de nós sofrermos também faz com que a gente tenha um olhar de misericórdia para o outro quando o outro se encontra numa situação de sofrimento. Então todos nós sofremos, não existe essa história de que só o injusto, só o pecador que sofre. E uma outra coisa que a gente precisa saber é que o sofrimento não era projeto original de Deus para o homem. Quando Deus pensou o homem, quando Deus estabeleceu sua obra criadora, Deus que é bom, jamais pensou que o homem precisasse sofrer diversos males na sua existência. Deus é bom e do bem não pode vir o mal. O mal, de onde que ele vem? Ele vem de nós. Nós que somos criaturas, que não somos perfeitos como Deus é, nós colocamos o mal no mundo. A Sagrada Escritura nos explica com muita clareza que o mal ele vem do pecado. São Paulo fala isso, né? O apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte. Então, o mal entra no mundo a partir da miséria humana, a partir da nossa prevaricação, do nosso pecado, do nosso erro, do nosso orgulho. E tem uma coisa que Deus faz que é uma coisa extraordinária, fantástica. Deus é capaz de transformar os males em coisas boas. Vocês podem experimentar isso na vida de vocês. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas na família de vocês, talvez ali no círculo de amizades, pessoas que passaram por grandes sofrimentos na vida e esses sofrimentos acabaram reorientando essas pessoas. Às vezes você está numa vida assim fútil, numa vida cheia de coisa banal, em que você não sei lá, você não sabe discernir direito o que é essencial, o que não é, você começa a dar importância para coisas que não são tão importantes, e como dinheiro, fama, prestígio, sucesso, poder, e quando tudo está bem, quando tudo é prazeroso, às vezes você não dá valor a determinadas coisas que você deveria dar valor, como por exemplo a família, os seus amigos. E quantas pessoas precisam passar às vezes por um processo muito doloroso, um sofrimento, para poder reconhecer isso. Às vezes uma família está toda dividida e de repente acontece uma doença, todo mundo se une de novo. Quando a gente tem assim, situações como calamidades públicas, como essa que a gente está vivendo, a gente vê também, por outro lado, muitas manifestações de misericórdia, de solidariedade, a grandeza do ser humano em ajudar o outro, em de repente se sacrificar pelo outro. Eu vi há pouco tempo, alguns dias, uma notícia de um padre italiano que morreu com coronavírus porque ele deu o respirador dele para uma pessoa mais jovem. O sistema de saúde da Itália acabou sofrendo muito com o impacto de muitas pessoas doentes ao mesmo tempo, então não tinha aparelho para todo mundo, né? E aí um padre estava lá respirando com o aparelho e ele cedeu o aparelho dele para uma outra pessoa e ele veio a morrer por causa disso. Então esse exemplo assim, de ajuda ao próximo, de colocar o outro assim, em primeiro lugar, são coisas que a gente vê em situações extremas, situações de sofrimento. Então às vezes o sofrimento ele acaba servindo para o bem, e é isso que a nossa fé diz, que Deus jamais permitiria o mal. Veja, Deus não faz o mal, Deus só faz o bem, mas Ele permite o mal nessa condição que nós estamos de pecado, porque do mal Ele consegue tirar um bem maior. Deus jamais permitiria o mal se Ele não fosse suficientemente poderoso para poder tirar do mal um bem maior. Então, a gente percebe isso, que às vezes o sofrimento nos faz chegar mais perto de Deus, nos faz voltar para Deus, viver um processo de conversão. Vitor Hugo,
aquele grande autor francês, né, que foi o autor do Corcunda de Notre Dame, foi o autor dos Miseráveis, né, que depois virou um musical na Broadway, fez um sucesso enorme. O Victor Hugo dizia assim que assim como a pupila se dilata no breu, na escuridão, até alcançar a claridade, no momento do sofrimento, a alma humana se dilata até alcançar Deus, até encontrar Deus. Isso aí é uma coisa que a gente verifica na nossa experiência concreta, na nossa experiência diária. Uma alma, gente, que não tenha passado pelo sofrimento é uma alma subdesenvolvida. Não existe nada que nos educa tão bem quanto o sofrimento. O sofrimento é um grande pedagogo. C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, que era um grande cristão, viveu no século passado, né? Ele falava que Deus murmura, sussurra nos nossos prazeres, fala na nossa consciência e berra e grita no nosso sofrimento. No nosso sofrimento é mais fácil ouvir a voz de Deus. Quando tudo está bem, a gente tem a tendência a esquecer de Deus. Mas quando as coisas estão assim mal, nós percebemos então a nossa insuficiência, nós percebemos que nós não somos nada sem Deus, que nós somos dependentes de Deus. E isso o Papa Francisco falou também nessa sexta-feira, na bênção Urbi et Orbi. É uma bênção que é dada, isso em latim, né, para a cidade e para o mundo. Então vocês devem ter acompanhado na televisão muitas notícias que circularam sobre isso, e fotos. Foi uma celebração muito bonita, o Papa lá sozinho na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e ele deu uma bênção, né, para a cidade de Roma e para o mundo inteiro. Inclusive, essa bênção é acompanhada de indulgência plenária. Depois, quando a gente tiver mais calma, mais tempo, eu explico para vocês o que é a indulgência. E antes de dar a bênção, o Papa fez uma reflexão sobre esse momento que nós estamos vivendo, como que na nossa vida espiritual a gente pode receber esse momento, metabolizar esse momento, né? Fazer com que esse momento nos sirva de alimento, possa nos nutrir na nossa caminhada de fé. E na mensagem que o Papa deu, eu vi assim, muitos pontos interessantes, mas eu selecionei aqui alguns pontos. Tive um pequeno probleminha técnico aqui para localizar as citações que eu tinha separado, mas eu já consegui fazer aqui. Eu tive que cortar o vídeo, mas com a edição a gente resolve isso, né? Bom, então, algumas citações dessa reflexão que o Papa fez, que eu separei aqui para vocês. A primeira delas: a tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Mostra-nos como deixamos adormecido e abandonado aquilo que nutre, sustenta e dá força à nossa vida e à nossa comunidade. Não é verdade isso? Quando a gente tem uma falsa sensação assim de bem-estar, de segurança, a gente vai esquecendo das coisas essenciais, como, por exemplo, dedicar o nosso tempo à oração, como, por exemplo, lembrar de Deus, lembrar de ajudar o próximo. Às vezes a gente precisa de uma calamidade assim para poder entender essas coisas, né? Entender que isso é o que importa na vida, no final das contas. Então, de alguma maneira, Deus está nos falando, né, com esse sofrimento. Deus está se comunicando com a gente. A gente não pode ignorar a voz de Deus. Foi o que eu disse do C.S. Lewis, né? Deus, ele fala nos nossos prazeres, só que ele fala murmurando. Não é tão fácil assim discernir, ouvir a voz dele. Na nossa consciência, ele também conversa, como um amigo conversa com outro amigo, mas no nosso sofrimento ele grita. No sofrimento, a voz de Deus se torna assim mais fácil de ser ouvida. A gente consegue, nesse momento, ver com mais clareza que a gente precisa de Deus, que a gente não é nada sem Deus, porque tudo aquilo que era nossa segurança, que era nosso conforto, tudo aquilo que a gente achava que poderia trazer para a gente uma segurança, sem Deus, de repente desmorona, como um castelo de cartas, né, que você encosta lá e aquilo tudo desmorona. Pois é. Então nessa hora em que as seguranças humanas elas ficam debilitadas, a gente então reconhece a necessidade que a gente tem de obedecer a Deus. Segunda citação que eu separei aqui do Papa. O Papa diz assim: na nossa avidez de lucro, deixamos-nos absorver pelas coisas e transtornar pela pressa.
Não nos detivemos perante os teus apelos. Isso ele está falando para Deus, né? Não despertamos face a guerras e injustiças planetárias. Não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. Avançamos destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis num mundo doente. Avançamos destemidos, pensando que nós continuaríamos sempre saudáveis num mundo doente. Às vezes a gente vai destruindo tudo ao nosso redor e a gente acha que isso não vai voltar para a gente. Mas em algum momento a gente percebe que as nossas ações têm consequências. O mal que a gente espalha, às vezes volta para a gente acaba sofrendo também. Então é um momento importante, é um momento propício para a gente refletir, para a gente fazer assim uma parada. O tempo da quaresma ele já serve para isso, né? Para você fazer uma parada na sua vida, estacionar mesmo e refletir um pouquinho sobre o que você está fazendo com a sua vida, qual é o rumo que você está dando para a sua história, para a sua vida. E agora que a gente está nessa quarentena, que a gente está isolado, que está todo mundo com medo da doença, da miséria, da crise financeira, esse momento se torna então ainda mais forte. Então que seja assim uma ocasião para a gente se encontrar com Deus, oferecer a Deus qualquer sofrimento que a gente esteja passando. Isso aí é fundamental, né? Oferecer tudo a Deus. Uma coisa boa que a gente pode fazer com o sofrimento é isso, a gente pode oferecer o sofrimento pela nossa conversão, pela nossa salvação, porque na verdade o que é realmente bom é a salvação da nossa alma, e o que é realmente mal é a condenação da nossa alma. Todo o resto pode ser relativizado. Por exemplo, o emprego, você ganha um emprego. É bom? A princípio é bom, mas pode ser ruim. Pode se tornar ruim, porque a partir daquele emprego você pode, de repente, sei lá, ganhar muito dinheiro e a partir daquele momento que você ganha dinheiro, você esquece as pessoas que andavam com você e você não ajuda ninguém e aquilo faz você se tornar soberbo, orgulhoso, arrogante. Então essas coisas aqui que a gente encontra nessa vida, elas sempre têm essa ambivalência, né? Uma coisa que pode ser boa no primeiro momento, de repente se torna má, e alguma coisa que pode ser má no primeiro momento pode se tornar boa, como por exemplo uma doença, como por exemplo uma crise, né? Porque dali essa vida dá limões, a gente espreme e faz uma limonada, né? Então dessas situações ruins a gente pode de repente tirar coisas boas. Então, nessa vida, as coisas são assim, são muito obscuras, a gente não tem muita clareza das coisas. Mas em relação à nossa alma, né, a salvação da nossa alma, a gente sabe que é isso que a gente deve almejar. Isso aí é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, qualquer coisa que sirva para a salvação da nossa alma, no final das contas é boa. No final das contas, essa coisa é boa, mesmo que nos traga algum sofrimento momentâneo. Então, vamos tentar oferecer isso pela nossa conversão, para a gente aprofundar o nosso relacionamento de amor, de amizade com Deus. Vamos tentar fortalecer durante esse tempo a nossa oração. E é isso que eu tinha para falar para vocês, pelo menos nessa primeira aula. Eu queria dar um grande abraço para vocês, dizer que eu já estou assim, um pouquinho mais satisfeito, pelo menos de ter a oportunidade de falar com vocês, e eu vou deixar por escrito uns exercícios para vocês fazerem assim que vocês puderem, tá? Vou colocar umas questões aí para vocês responderem e mandarem para mim. Beleza, galera? Um grande abraço.